a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha à advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário, a denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que
qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje.